um pouco na palavra do nosso Deus. Hoje ainda não temos o nosso culto, né? Por precaução, porque ainda tinha algumas pessoas aqui que estavam de quarentena, mas graças a Deus tudo correu bem e eles estão sem nenhum problema detectado até agora, nenhuma causa, nenhum vício, né, que veio afetar as suas vidas do coronavírus. Então é para a glória de Deus. Aqui tinha 40 pessoas que teve contato com um médico que estava diagnosticado, estava com o coronavírus. Mas graças a Deus esses 40, nenhum ainda apresentou nenhum sintoma. E hoje eu queria meditar no livro de Jó. Jó, ele passou por momentos difíceis. Jó, em poucos dias, ele perdeu os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, perdeu seus funcionários, e só ele, a mulher e alguns funcionários que contaram a ele essas catástrofes que teve na família de Jó. E ele passa por esses momentos lá no capítulo 42, depois de Deus ter chacoalhado com a palavra a vida de Jó, né? E Jó ele confessa no capítulo 42, versículos de 1 a 6, Jó ele confessa. E muitas vezes, irmãos, o livro de Jó ele foi um exemplo para mim, somente pelo fato de ter perdido meu filho, porque eu ainda não sei a dor de perder pai nem mãe, mas sei o que é perder um avô, uma avó, dos dois lados, tios e tias, e a dor de perder uma irmã, né, aos 19 anos, e sei a dor de perder um filho. E até agora, não sei a dor de ter perdido a minha irmã, que foi muito intensa, no ano de 1986, no dia 6 de fevereiro, ela veio a perder a sua vida de uma forma trágica, de uma enfermidade, né, um câncer no cérebro, e em pouco menos de 3 meses ela descobriu, e mal começou os tratamentos de radioterapia, ela faleceu. E eu sei o que é dor de perder irmão, que foi ela e um outro, mas o outro era muito pequeno, eu não lembro dele, né? Ele é mais velho que eu, 1 ano, e ele morreu em 72, eu tinha 1 ano de vida. E então eu sei o que é perder, a dor de perder um irmão, que a minha irmã era muito ligada a mim e eu a ela, e sei o que é perder um filho. Eu sei o que é perder bens também, porque eu já praticamente quebrei, fali uma empresa que eu tinha com meu pai. Então eu sei o que é ficar endividado, que é perder tudo, entregar tudo para novamente começar do zero. Então, o livro de Jó eu me identifiquei com ele, mas Jó foi mais intenso, porque ele perdeu, não foi só um filho, ele perdeu 10 filhos de uma vez. E depois ele perdeu a saúde. Ficou alguns dias acamado, adoeceu, então ele perdeu a saúde também. Eu não sei como está a sua vida agora, não sei como você se encontra, se tem algum problema, seja financeiro, seja na área da saúde ou emocional, mas eu sei que Deus, na sua palavra, deixou vários exemplos. A Bíblia ela é cheia de exemplos bons e de exemplos ruins para que nós não venhamos seguir. Então ela mostra os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então Deus sabe qual é a sua situação, qual é o seu momento agora, o que você está enfrentando agora, Deus sabe. E Ele está aí com você, Ele está do teu lado agora. O Espírito Santo, se você já aceitou Jesus, Ele está na sua vida, Ele mora em você. E uma vez que o Espírito Santo adentra uma pessoa,
ele só sai quando a pessoa morre, né? A morte física. Aí ele deixa a pessoa. Mas em momento algum o Espírito Santo vai te deixar, a não ser quando você morrer, né? Porque então ele está com você. Ele está ao seu lado, ele está contigo agora. Então eu queria ler Jó 42, de 1 a 6, que diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E me arrependo, por isto me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Então Jó, ele nos deixa esse exemplo. Do capítulo 1 de Jó ao capítulo 42, se passa alguns dias, não é meses nem anos, alguns dias. E Jó, ele mostra essa experiência, né? A experiência de às vezes, não acusar Deus, não blasfemar contra Deus. Jó, ele teve alguns momentos, porque os seus amigos, são 3 amigos que ele tinha, e esses 3 amigos o insultava, o acusava, falava que ele estava em pecado e porque por isso tudo aconteceu. Mas o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Jó, ele se enquadra ali de acordo com a Bíblia cronológica. Na Bíblia cronológica, Jó está ali no capítulo 5 ou no capítulo 6, aí começa o livro de Jó. Então, quando você for ler Gênesis, capítulo 5 ou capítulo 6, você vai ver ali, vai iniciar, né, a trajetória desse livro. A trajetória desse livro, que foi uma história de pouco tempo, mas que tem exemplos bons e maravilhosos para a nossa vida. O primeiro exemplo que eu vejo na vida de Jó é que ele não culpou Deus por tudo que ele perdeu. Ele não culpou Deus quando ele perdeu os seus bens. Ele não culpou Deus quando ele perdeu os seus filhos. E ele não culpou Deus quando perdeu os seus funcionários. Tudo em questão de um dia, né? E Jó não culpou a Deus quando ele perdeu a sua saúde. Jó não culpou a Deus quando os seus 3 amigos estavam ali acusando ele, né, de estar em pecado, de ter cometido algum pecado, por passar por aqueles momentos que ele estava passando. Então, o livro de Jó, ele nos ensina, né, na vida de Jó, 3 momentos. O primeiro momento, o momento da dor. Jó sentiu dor. E a maior dor que Jó sentiu foi a de perder os seus filhos. Não é das úlceras, das feridas que tomou todo o corpo dele. Essa dor física de Jó, a dor emocional, ela superabundou, porque ele perdeu 3 filhos. Várias famílias que trabalhavam com ele perdeu seus entes queridos. E Jó, ele sentiu essa dor emocional muito mais intensa. Jó, ele sentiu, então assim, ele poderia ter perdido os bens, que ele ia sentir, mas não ia sentir como perder vidas. E Jó, ele não culpou Deus quando ele perde tudo isso. A sua mulher, quando vê ele naquela situação ali, ela fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó fala: você está doida, mulher? Deus, ele dá, Deus, ele tira. E louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó entendeu que Deus é soberano. Entender a soberania de Deus é saber que tudo está no controle de Deus. Estamos passando por uma pandemia, mas Deus sabe tudo.
Deus sabe o número das pessoas no mundo inteiro que vai morrer. Deus sabe o número das pessoas que no mundo inteiro que foram curadas. Deus sabe de tudo, né? Ou Deus foi por sua vontade ou foi por sua permissão que esse vírus veio à tona. Mas no futuro nós vamos entender. Hoje eu entendo que Deus está presente, como estava com Jó. Muitos lares estão sem os seus entes queridos, muitos deles já idosos, e muitos no mundo inteiro veio a perder, né, as suas vidas. Veio a perder, o índice é mais de 60% para aqueles acima de 80 anos. Então veio a perder. Então nós temos que entender que Deus é soberano no momento da dor. Deus entende. E Deus não nos culpa por nós estarmos sentindo dor. Deus não nos constrange quando estamos sentindo ali a falta de alguém. Jó, ele sentiu todos os dias a falta dos seus filhos, porque sempre quando tinha almoço ou jantar na casa de um dos seus filhos, ele convidava os outros irmãos e irmãs. E Jó, no final daquele dia, apresentava um sacrifício por pensar, quem sabe os meus filhos pecaram. E Jó oferecia um sacrifício por cada um dos seus filhos. Lembrando que estamos ali no período onde esse livro foi escrito. O período onde é ali do Pentateuco. Essa história naquela época. O período do Pentateuco, que foi o período de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ali no capítulo 5 ou 6 de Gênesis, entra a história de Jó, como diz a Bíblia cronológica. Entra a história. E a história desse homem, ela nos fascina, porque em momento algum ele culpa Deus pela sua tragédia, pela sua perda, pela sua dor. Ele não culpa Deus. Então, o primeiro ensinamento que Jó nos dá é que ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo deste momento que nós estamos passando. Não sofra a angústia do medo. O medo, ele faz um pequeno inseto virar um monstro. Deus é maior do que esse vírus. Deus é maior do que essa pandemia. O número de pessoas que estão sendo curadas é 5 ou 6 vezes maior do que aqueles que morreram. Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o início, Deus sabe o fim de todas as coisas. Então vamos crer como Jó, que no momento da angústia, no momento da dor, Jó não culpa Deus. Jó não culpa Deus. Na minha trajetória, né, completei 50 anos esse ano, e 45 anos destes eu sirvo ao Senhor. Servi desde que nasci, porque minha mãe levava, e aos 12 anos eu, por querer acompanhar os colegas para jogar o futebol, né, na hora da escola, e eu fui me afastando, esfriar. Mas aos 6 anos eu aceitei Jesus, né, na sala de escola bíblica, né, a professora Olga, lembro o nome dela até hoje, aceitei Jesus na sala da escola bíblica, na casa dela. Lá não tinha, no Cruzeiro do Sul não tinha igreja ainda. Então foi na casa da irmã Olga que eu aceitei Jesus, aos 6 anos. E aos 12 anos, por causa dos amigos e por causa do pai, né? Meu pai, ele tinha aqueles momentos de altos e baixos, e aí ele esfriava e ele afastava. Então ele estava afastado desse período, e ele ia muito para o campo e depois ia para o bar, e eu aprendi a ir com ele, né? Aprendi. Então, pai, você é o exemplo do seu filho. O seu filho está olhando para você. Ele está olhando e ele vai seguir aquilo que você segue. Então, tome muito cuidado. Eu segui, né?
o exemplo que meu pai tinha e também que os colegas queriam que eu tivesse. Eu segui, aos 12 anos eu me afastei. E então isso foi em 82, em 86 foi um ano muito atribulado, não só para mim, mas para toda a minha casa. Para mim, porque atingiu eu de todos os lados, como foi também em 94, quando eu via falir com a minha empresa, e como foi em 2015, com a morte do meu filho. E então, foi um ano, esses 3 períodos da minha vida foram marcantes. Mas em 86 eu culpei a Deus. E foi o ano da minha rebeldia. Né? Desde que descobriu, eu fiquei revoltado com Deus, eu culpava Deus pela tragédia que estava acontecendo com a minha irmã e quando ela morreu, né? E depois que ela morreu, eu tive naquele período 2 pneumonias. A segunda eu trabalhava no Flamboyant, lá no Jumbo Elétrico, junto com meu tio e o meu irmão André. E então assim, eu tive muitos momentos em 86, o momento da perda da irmã, o momento da perda do emprego. No dia 31 de dezembro de 86 eu perdi o emprego. E aí depois do emprego tinha um namoro que já perdurava alguns anos, perdi o namoro também. Então perdi na área física, perdi na área emocional, perdi na área financeira. Então essas 3 áreas, elas sempre nos atacam. Né? Essas 3 áreas sempre estamos sendo provados. Mas essas provas é para ver quem nós vamos culpar. E eu culpava a Deus. Culpei a Deus pelos 3 momentos. E fiquei revoltado com Deus. Mas Jó, ele não culpou a Deus. Ele perdeu os seus filhos, foram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E Jó perdeu os seus bens. Jó perdeu os seus funcionários. Então a perda de Jó foi catastrófica em um só dia. Ou em questão de dias. Mas ele perdeu, praticamente ficou ele e a esposa já estava revoltada com Deus por ver toda aquela situação, e quando Jó está ali enfermo, ela fala: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala: olha, Deus dá, Deus tira, mas tudo eu louvo ao meu Deus. Tudo eu louvo meu Deus. Então, nesse momento, em 86, eu não sirvo como exemplo para esse lado. Né? Eu não dei exemplo. Eu já estava afastado, aí que eu afastei mais, desafiei a morte várias vezes, não tinha perspectiva de chegar aos 30 anos pela vida que eu estava levando. Mas só que Jó nos ensina o segundo momento. O segundo momento é em meio à dor dele ali, né? Tanto de perder os filhos, perder os bens, perder os funcionários, perder a saúde. Né? Em meio à dor de Jó ali, Jó nos dá o segundo ensinamento. O segundo ensinamento de Jó, ele é onde no primeiro ele mostra que conhecia Deus pela sua soberania. No segundo ensinamento, ele mostra que conhecia Deus pela sua intimidade. Pela sua intimidade, tanto que no versículo 6 do capítulo 42, ele vai dizer: eu conhecia o Senhor só de ouvir. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ele ouvia as pessoas comentar sobre Deus, ele ouvia as pessoas falar das suas experiências com Deus. Então, neste momento, Jó entende que ele não só conhecia Deus como soberano, mas ele conhecia Deus na sua intimidade, de ouvir falar, de ouvir falar. Então ele ouvia as pessoas falar da sua experiência com Deus. E em 87, né, nós mudamos de Aparecida de Goiânia para Iporá. Chegamos lá no dia, praticamente no dia, um ano e uma semana depois da morte da minha irmã. Nós fomos para ali, né, e tinha uma família muito amiga nossa, quase parente, o José do Planinho, né, e a sua família, os seus filhos, Caio, Caito, Kleiner, Cleitiane,
né? E fomos para ali. Eles nos convidaram, nós fomos. E na segunda semana que eu estava ali em Porá, eu fui à igreja cristã evangélica de lá. Na época era o pastor Antônio Alcântara, né? E o culto era a 100ª ovelha. E ele pregando ali, eu ouvindo falar de Jesus. Vê que há mais de anos que eu não entrava numa igreja evangélica. 1 ano e 7 dias depois, né? 1 ano e 12 dias depois da morte da minha irmã, eu estava dentro da igreja novamente. E eu estava ouvindo uma mensagem da 100ª ovelha, que Deus, ele se preocupa conosco, né? Ele deixou as 97 ali no aprisco e Jesus foi em busca da 100ª ovelha. E naquela noite ali eu senti como sendo a 100ª ovelha. Eu estava ouvindo acerca da salvação. E eu fui tocado acerca dessa salvação. E naquele momento ali eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E falando que nunca mais o deixaria, nunca mais o abandonaria. Mas nesse período, né, da conversão até 94, quando eu fali, e já estava casado em 94 com a minha esposa, Jacimar, e já tinha minha filha, né, em 94, já tinha minha filha Priscila, que hoje ela está casada e tem um neto, o Lucas Mateus, né, e o Danilo, meu genro. E então eu já tinha minha filha, em 94, quando eu quebrei. Toda a minha mobília de casa, a empresa, tudo foi embora. Fiquei com um colchão de casal e com o berço da minha filha que não estava na casa, né? E, então, aí, esses 2 utensílios nós ficamos, de tudo aquilo que nós tínhamos. E Jó me ensina que Deus, eu tenho que conhecer Deus pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então isso me deu muita força para aqueles momentos ali que eu quebrei, eu fali, como Jó, ele faliu, eu fali também. Claro que o patamar da falência de Jó foi maior do que a minha. E Jó entendeu e ele conheceu Deus de ouvir falar. E eu conheci através do pastor Antônio Alcântara, e conheci Jesus de ouvir falar naquela pregação da 100ª ovelha. Mas no momento do apelo eu abri meu coração dizendo, eu não quero só te conhecer de ouvir falar, eu quero que os meus olhos da fé te veem, os meus olhos da fé te contemple, os meus olhos da fé te sinta, os meus olhos da fé façam com que eu entenda a sua soberana vontade para a minha vida. E através disso, nós vamos para o terceiro ensinamento. O terceiro ensinamento de Jó, que Jó não se contentou de ouvir, conhecer Deus só de ouvir falar. Com essa experiência de Jó, de perder os filhos, de perder os bens, de perder os funcionários, de perder a saúde, e de ter 3 amigos ali da onça, que vivia acusando ele de pecado, de transgressor, de homem iníquo. Ele passou por tudo isso, mas quando ouve a voz de Deus, nos capítulos 38, 39, 40 e 41, ele ouve Deus falar com ele, Deus chacoalhar ele, Deus falar ao lado dele, dizendo aonde você estava quando tudo isso foi criado. Então o diálogo de Deus com Jó ali é como se Deus falou, olha, eu te dei tudo. Eu te dei tudo, foi eu que te dei. Então, conhecer Deus é saber que Deus está presente. Que Deus está presente nos bons e nos maus momentos. Que Deus está presente nas nossas vidas, em nossas casas. Que Deus está presente. Deus está presente com você aí. Então Jó não queria só conhecer Deus de ouvir falar. Jó queria que os seus olhos o veem, os seus olhos o conhecessem, os seus olhos enxergassem pela fé. Então Deus também me fez enxergar pela fé neste último período da minha vida, que foi a morte do meu filho.
No momento do ministério, que estava um ministério pastoral crescente, né? Em 2013 eu fico sabendo do câncer do meu filho logo uma semana depois do aniversário dele, né? No dia 4 de novembro ele completava seus 17 anos e no dia 12 ou 13 de novembro descobrimos o seu câncer. Foram momentos assim de aflição, de angústia, de livramento, né? De livramento. Não foram uma ou duas vezes que eu vi o carro bater de frente ou na traseira de caminhões que estava parado na estrada de Goiânia para Goiás, e Deus nos livrando. Mas em tudo isso eu fui conhecendo Deus de uma outra forma. Eu fui conhecendo a Deus no momento da dor, no momento da incerteza, no momento da angústia, no momento do sofrimento. E quando meu filho morreu, né, 2 dias antes eu o entreguei junto com a minha esposa, e ele derramou uma lágrima dos seus olhos do lado dela. Ele estava em coma, mas derramou uma lágrima do olho dele. Foi o momento que nós sentimos que ele nos despediu de nós e que ele foi embora. Então hoje eu sofro, mas eu sofro ainda calado, mas eu sofro sabendo que ele está num lugar melhor do que eu sofro sabendo que pela falta que ele me faz no meu ministério, na minha vida, eu sofro em saber assim, que sempre na perspectiva minha e dele, ele ia ser o meu sucessor quando eu entregasse, né, o ministério, ele ia dar continuidade. Mas eu sei que pelo filho eu não tenho mais sucessor, mas eu tenho vários filhos na fé que podem me suceder e suceder bem, né? Suceder bem. Eu tenho um neto que, quem sabe, ele pode ser o meu sucessor no futuro, não sei, né? Só Deus sabe. Mas os 3 ensinamentos da minha vida, que eu baseei na vida de Jó, né? Que foi conhecer a soberana vontade de Deus, que foi conhecer Deus só de ouvir, e que você deve conhecer Deus com os seus olhos da fé. Fé é a certeza, é a crença, é a confiança que Deus está com você em todo momento. Fé eu tenho quando eu ganho, fé eu tenho quando eu perco. Então fé é eu acreditar que Deus está atuando na minha vida. E nesse momento da perda, muitas pessoas ali são usadas para nos acusar, para falar algumas coisas, como foi para a vida de Jó, mas eu não dei ouvido. Eu sabia que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está presente em toda e qualquer situação. Então, nesses 3 momentos na vida de Jó, que também eu passei, que foi o momento de conhecer a soberana vontade de Deus, foi conhecer Deus só de ouvir falar, e de conhecer Deus com os olhos da fé. Saber que Deus está presente na sua vida, saber que Deus está atuando na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus está aí com você. Você está sofrendo, Ele está com você. Você está alegre, Ele está aí com você. Ele não abandona os seus. Ele está presente na sua vida. Ele está atuando agora no seu coração, na sua mente. Ele está agindo. Então, concluindo essa mensagem, eu queria que você entendesse que fé é você saber que Deus é soberano, é você saber que você conheceu Deus por uma experiência de ouvir, falar, e que você conheceu Deus numa experiência pessoal, que você agora vê Deus pelos olhos da fé agindo na sua vida. Então aqui jaz um homem que passou e enfrentou essas circunstâncias, mas em tudo eu louvo a Deus. Em tudo eu agradeço a Deus pela vida do filho que Ele me deu e que há 5 anos está com Ele, né? Eu agradeço a Deus pela filha que Ele me deu, e é uma filha muito querida, né? Um neto, um genro. Então eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelos filhos na fé que eu tenho, né? Não só pelas igrejas que eu passei, que foram Firminópolis, de 99 a 2005, Goiás, de 2005 a 2015, e nesse período ali
teve a minha experiência de 6 anos com Itapirapuã e a minha experiência de 2 ou 3 anos com Itaberaí. Então, em tudo eu vejo Deus agir. No momento crescente, Deus falou, agora eu quero que você me enxerga com os seus olhos da fé. Né? Chegar de uma quimioterapia e ali deixar a esposa e filhos, às vezes ela ia comigo também, e íamos para Itaberaí ou Itapirapuã. Mas nós fazíamos isso por amor, né? Fazer isso por amor, então eu estava enxergando Deus, isso que nos motiva a continuar, isso que nos dá força para continuar, isso que nos dá certeza para continuar, sabendo que estamos no lugar certo, enfrentamos momentos difíceis aqui em Idealina, mas Deus estava conosco, onde a cidade nos abraçou, a igreja nos abraçou, a liderança nos acolheu e que Deus está presente. Então, uma igreja que tinha tudo para não dar certo pela circunstância que aconteceu, mas deu certo. Então, por isso que eu creio que Deus está presente. Deus está presente na sua vida agora. Deus está presente na sua casa agora. Deus está presente no seu trabalho agora. Deus te deu essa casa. Deus te deu esse trabalho. Então louve a Deus pelo que Ele te deu. Reconheça que Deus é soberano. Reconheça que Deus quer que você o conheça de ouvir falar. E reconheça que Deus quer que, através de você ouvir falar de Deus, você agora venha crer com seus olhos da fé. Venha tomar posse. Então tome posse. Creia que Deus está com você. Creia que essa pandemia vai passar e que lições você vai ter para a sua vida espiritual. Preocupe-se com sua vida espiritual. Porque em Mateus 6:33 diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é você acomodar, é você descansar. Como diz o Salmo 37, né? No versículo 5 vai dizer para mim, no versículo 3 vai dizer para mim confiar, no versículo 5 vai dizer para mim descansar e esperar, sabendo que Deus está presente. Então deixe Deus estar agindo na sua vida. Eu queria orar neste momento com você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore junto comigo. Pai, visita este homem, visita essa mulher. Visita esse jovem, visita essa criança. Visita, Senhor Deus, nos tempos que eles estão passando e que vão passar ainda. Que o Senhor possa fazer com que eles te conheçam, sabendo que o Senhor é soberano. Que eles possam conhecer ao Senhor, sabendo que o Senhor quer ser visto e ouvido por outras pessoas, através do nosso testemunho. Que as pessoas venham entender que o Senhor quer que nós venhamos crer com os nossos olhos da fé. Pai, que eles venham tomar posse, que eles entregam suas vidas ao Senhor agora, que eles confiem no Senhor, que eles não abandonem o Senhor. Senhor, eu te louvo pelos 45 anos que sirvo a Ti, mas eu sei que eu poderia ter servido 50, mas na minha ignorância eu deixei esfriar. Então que o Senhor toma conta, Senhor Deus, desse homem e dessa mulher. Toma conta, Pai, que essa mensagem, que essa história da minha vida venha, ó Deus, alcançar guarida nesses corações. E, ó Deus, que o Senhor fortaleça essas vidas e abençoa, guarda e sustenta e cura se estiver enfermo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana abençoada, guardada, amparada pelo Senhor Jesus. Que Deus esteja contigo e que Ele te guarde. Amém.